Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo. Gente, é muita alegria ver as histórias de vocês, encanta muito. E vamos começar exatamente sobre isso, né? Será que as igrejas, minha pergunta é essa aqui, será que as igrejas têm essa preocupação de formar músicos? Porque, olha só, todos nós fomos criados na igreja, graças a Deus, eu acredito até que o pastor Márcio, não sei como é que é a história dele, eu nem ouvi a história dele, do pastor Márcio, né? Porque o pastor Márcio nascido, criado no lar chamado cristão. Também músico, pastor Márcio também músico, né? Músico, não é? baixista, vocal, cantor. Como é que foi como é que a música entrou na sua vida, pastor Márcio? Porque a gente ouviu os meninos, mas não ouvimos o senhor. A música entrou na minha vida já com os meus pais, né? Minha mãe, ela cantava no coral, meu pai era um baixo fenomenal, né? Na minha casa tinha um piano cepo de metal na minha sala. Uau, que honra! E eu nasci na igreja, literalmente, na igreja presbiteriana de Higienópolis. Nasci na igreja, então me criei na igreja, meu pai era zelador da igreja, e aí eu nasci verdadeiramente nesse lar cristão, cresci, né, amadureci, e minha primeira oportunidade musical foi realmente em casa, né? Mas só que eu não queria nada com teclado, cara. Nunca tinha teclado na minha casa, tinha piano na minha casa, eu não queria nada com piano. Aí fui pro violão, aí as cordas, fui para violão, contrabaixo, guitarra e fui embora. Aí ministrava no Projeto Vida Nova, nos áureos tempos, quando começou o Projeto Vida Nova. Moisés Malafaia. Um detalhe importante do projeto. Quando eu fui pro projeto, tinham 24 pessoas. Uau! Na casa do Zélio Alencar, do sogro do apóstolo Ezequiel Teixeira. Eram 24 pessoas. Ali começou tudo, né? E hoje está no mundo inteiro o Projeto Vida Nova. É um lugar que eu amo, pessoas que eu admiro bastante. E ali eu fui músico, fui operador de áudio, fui diácono, né? Deus formou a minha família e tive a minha participação, né? Deixando um legado também para a história, porque Sim. Desde os anos 80 a gente não podia tocar violão na igreja, não podia tocar bateria, que era do diabo. Do diabo, né? Tudo isso era do diabo. O argumento é que os tambores foram criados, né? Com Lúcifer, e aí era tudo do diabo. Jesus amado! Aí eu não aguentei, eu saí fora, fui para outra igreja, aí fui desenvolver o meu ministério, para a glória de Deus. Aí passei na Presbiteriana Independente por muitos anos, depois casei e fui para o projeto. Né? Muito bem. Onde constituí minha família, e sou muito grato a Deus por tudo que Ele me fez. Hoje eu sou pastor da igreja evangélica Cairós, aqui em Quintino, Bocaiúva, né? Onde é localizada também a TVK, né? Onde Deus deu esse ministério para evangelizar com excelência, né? E a gente está se esforçando, investindo para que nós tenhamos um canal para abençoar vidas. Muito bom, muito bem. E está sendo transmitido pela TVK, né? Com a excelência, né, do pastor Márcio, o trabalho dele, e nós hoje falávamos com ele que nós temos grandes referências do pastor Márcio. Né? Todo mundo que eu conheço, que perguntei se conhecia o pastor Márcio, conhecia e tem uma boa referência. Gente, deixa eu falar com vocês uma coisa aqui. Agradecer a todos que estão aqui, quero agradecer. Mas eu vou começar lá com a pergunta, que é o seguinte: será que as igrejas têm preparado os músicos? Porque a gente sabe que todos aqui foram criados na igreja, todos aqui tiveram início na igreja, começaram tocando talvez um violão, talvez tocando, batendo aqui, batendo ali. Nunca teve uma escola, a igreja nunca teve uma escola, normalmente, na nossa época de criança, vamos dizer assim, né? E hoje em dia, como isso está? Vocês que são professores, a igreja tem preparado, inclusive a Enoque até começou já a apresentar isso, eu vou até pedir para ele começar isso. As igrejas têm investido nos músicos, na nova geração dos músicos? O que você acha aí, Enoque? Fala para mim, como é que tá isso aí? Cara, é bem delicada essa questão, porque a igreja brasileira, ela surge de cruzadas, avivalistas, e tudo acontece com muita velocidade, rápido demais. Não só a questão musical, mas como toda a questão da gestão da igreja, na minha opinião. Então, os missionários tinham muita sede de levar resultados para os Estados Unidos. Isso fez com que formasse igrejas muito rápido, não desse tempo de consolidar os cristãos, os novos convertidos. Isso fez com que, naturalmente, as igrejas comecem agora a ter o déficit nessa questão da área da música, porque virou a geração
e ninguém foi preparado. Então, eu costumo dizer que Jesus levou 3 anos do seu ministério preparando 12 caras e não se preocupando em fazer o trabalho. A gente tem muita gente boa no Brasil que está fazendo a obra muito bem feita, mas ninguém está preparando ninguém, cara. A geração virou. Eu chego em igrejas que, olha, tivemos um coral, tivemos uma orquestra, olha a sala olha os instrumentos. E hoje? Tem um irmãozinho que vem tocar violão, mas ele nem é convertido. Ele mora aqui do lado. Ninguém preparou ninguém. Nós passamos muito tempo focando em fazer. Fizemos bem feito. A geração virou, não tem ninguém para fazer, cara. E eu estendo aqui para toda a questão ministerial na área eclesiástica. Nós não estamos preparando ninguém. Tudo bem. Elton, você que está no interior de Minas, 3 pontas, né? 3 pontas? 3 pontas. 3 pontos. Como é que estão as igrejas aí no interior de Minas, Elton? As igrejas estão formando músicos? Como é que tá isso aí? Aqui em Três Pontas tem uma questão diferente, porque como é uma cidade muito pequena, sim, uma cidade com 60 mil habitantes, uma cidade pequena, e tem um conservatório de música da cidade, da prefeitura, e o conservatório é gratuito, né? Então, tem muita gente que toca. Aqui é uma igreja pequena, e se eu não estou enganado, se não me falha a memória, eu acho que nós somos 5 ou 6 músicos profissionais dentro da igreja. Muito bom. Só que difícil isso. Mas uma coisa que o Enoque falou, e eu frequentei, a gente estava conversando aqui em off antes, eu morava em Belo Horizonte, eu frequentei a Igreja Batista da Redenção por 15 anos. Em Belo Horizonte, mais 3 anos que eu trabalhei na Igreja Batista da Redenção em Itabira, no interior de Minas. E a Igreja Batista da Redenção, ela tem uma coisa que é muito legal. Como qualquer igreja, toda igreja tem seus problemas. Todas. Certo? Somos seres humanos. Mas ela tem uma coisa muito legal, isso era muito forte, que era o discipulado. Todos tinham que estar discipulando. E é claro que era muito focado na palavra, né? Na vida cristã, então o discipulado era muito forte. E isso é uma coisa, em geral, muito fraca nas igrejas. Parece que o discipulado só existia na época de Jesus. E quando você fala de discípulo, às vezes a gente fala assim, não, eu era discípulo do pastor falando de tal. As pessoas olham assim, como parece que na cabeça que você é um tipo de escravo, né? Você é um ser rebaixado que está aprendendo com um ser, é uma coisa estranha para a sociedade. Para as pessoas dentro da igreja também, quando a gente fala em discipulado, não, eu sou o meu discipulador. Como assim? Você tem quantos anos para ter um discipulador? Você não tem 40 anos, ainda tem discipulador? Então essa questão, ela é fraca. Às vezes a musicalidade é até forte, mas tem uma coisa que acontece nas igrejas, em geral, com exceções, né? É que os pastores, na maioria das vezes, não sabem lidar com os músicos. E isso tem muito problema na igreja, né? Vocês, eu não sei bem, talvez o Enoque seja mais novo, tem cara de ser mais novo do que a gente aqui, né? O Alexandre e o Dudu e o pastor, já, né? A gente já passou por muita coisa. Então, o que acontece? Mesmo às vezes, a igreja tendo os músicos, isso não resulta numa qualidade musical dentro da igreja. Verdade. Não é? Verdade, falou. E então há um descompasso entre os músicos e a liderança da igreja. Então eu acho que isso gerou muito problemas na década de 80, na década de 90. Isso deu muito problema, pelo menos na realidade que eu vivi na época. Depois muitos pastores não queriam mais o ministro de música, porque achavam que era uma liderança concorrente. Rivalidade. Uma rivalidade. Então, é uma coisa complicada. Então, o Enoque falou certo. As igrejas que têm uma escola, que pensam, e são poucas que fazem isso, que pensam no futuro musical, elas conseguem ir para frente. Muitas igrejas não vão para frente, porque falta gestão. Então, nem sempre quantidade de músicos, eu não estou falando dos músicos daqui, tá? Aqui a música consegue fluir, mesmo numa cidade pequena, uma igreja tem 250 membros, eu acho. A música flui, né? Sempre tem os músicos tocando. Mas eu já passei... Eu sou músico, mas eu sou muito melhor professor do que músico. Eu acho que eu sou um bom músico, mas eu gosto muito de ensinar
E o pessoal me chama muito para ensinar, para ir nas igrejas, para dar aula. E eu era coordenador de um curso de música na Faculdade Batista. E o curso fechou porque os pastores não mandavam os músicos das igrejas para fazer o curso. O curso estava lá, era um bom curso, com um valor muito legal, muito acessível. E não tinha incentivo. Não tinha esse estímulo, né? Então, falta de fato, eu acho que o que falta, que o Enoque falou, é discipulado. As pessoas não têm uma visão legal do que é discipulado. A visão do que é discipulado é uma visão torta. E se isso não mudar, a igreja não vai para frente. Vai para frente uma ou outra. Então, tem igrejas que têm... Eu morava em Belo Horizonte, no bairro Arão Reis. E a Igreja da Família, lá no bairro Arão Reis, tem 90 músicos. Uau. No grupo de louvor. Na Igreja Batista da Redenção nós éramos 42. Né? É um bom número. Mas porque a gente estava preocupado com a música, querendo fazer. O pessoal fala assim, nossa, por que lá na igreja tem 90 músicos? Eu acho que era 90, depois tinha gente demais, tiveram que reduzir, agora tem até teste para você poder participar, porque tem gente demais. E as pessoas perguntam assim, por que não vai para a igrejinha? Por que não vai ajudar? Por que não vai não sei o quê? Não divide, né? A gente vai entrar nesse assunto aí depois, talvez, mas eu vou falar só da igreja, por exemplo, lá da Igreja da Família, é porque lá eles incentivam os músicos. Então, eles se esforçam para ter um bom instrumento, se esforçam para ter um bom sistema de som, e os músicos são valorizados. Então, os músicos se sentem bem nessa igreja. E eu já fui em muita igreja, dar palestra, falar, e muitas vezes há só uma cobrança dos músicos. Os músicos são cobrados, mas não tem nenhum incentivo. O incentivo é zero. Sim. E além da falta do discipulado. Claro. Do contato. Então, tem muita história aí. Tá. Desculpa, eu vou pedir a vocês para que vocês falem mais ou menos de cabeça, assim, os 2 minutos para a gente poder trocar bem e a gente ter uma troca legal. Dudu, fala para mim, o que você acha? Você acha que a igreja do século XXI está treinando novos músicos? Você também pode corroborar também com o que disse Enoque, com o que disse o Wellington. Veja bem, o que acontece? Eu falo que eu venho dos anos 80, 82, 80 e poucos, que eu comecei com música na igreja. A informação naquela época, galera, era algo assim extremamente difícil. Informação. Você ficava sabendo. Informação. Então as coisas para chegarem até a gente, por exemplo, você conhecer, por exemplo, você ouvir um disco, né? A gente gostava de ouvir um jazz, uma coisa mais tal. Você conhecia, automaticamente você conhecia com os caras lá de fora. Né? Eu conheci bateristas. Eu fiz na época eu comecei com a música, foi muito interessante que eu fiz amizade com um rapaz, ele era baterista da Alceu Valença, o Jurinho Moreira. E assim, ele foi me mostrando as coisas, o que ele ouvia, as influências, porque a gente não tinha internet, entendeu? Então, para chegar ao ponto, né, igual eu vou falar que a gente está chegando hoje, eu vou ser sincero, vou falar uma palavra que pode ficar chata para mim, mas a galera hoje é muito preguiçosa. Vocês entenderam? Não sei se vocês vão concordar comigo. A galera tem tudo na mão, mas tem aquela preguiça imediatista, que querem pular etapas em vez de aprender uma coisa de uma forma gradual, com paciência, estudar. Nós vamos lá na frente, já vai e faz do jeito que tá bom. Eu falo muito quando falo para baterista, a questão da bateria, como que funciona, o instrumento, a dinâmica, aquela parte toda. Então, hoje eu vejo uma geração de bateristas barulhenta, entendeu? Que toca dando martelada na bateria. Então, não toca bateria, bate bateria. Eu já essa expressão. Infelizmente, eu falo numa boa porque eu assim, passei por... Poxa, eu ralava. Estudo. Até hoje eu ainda estudo, eu me considero um eterno aprendiz. Mas eu falo assim, então o que acontece? Essa questão da igreja, o que acontece com a igreja? A igreja, por um aspecto, também é imediatista. Ela não investe aqui. Alguns casos, por exemplo, vamos deixar um caso isolado, que é a Igreja Batista Lagoinha, o que ela faz? Ela tem um CTMDT, toda uma estrutura onde trabalha o caráter do músico, a parte espiritual, que é hiper importante, e a parte técnica e formação musical. Então é uma exceção. Porque muitas igrejas aqui em Belo Horizonte não tem, eu falo com você, é o imediatismo. Eles preferem descartar fulano, beltrano, chamam quem está na moda agora, chamam para fazer aqui, chamam para fazer ali e descartam. Infelizmente, a igreja em Belo Horizonte, ou em vários lugares, tem esse defeito do imediatismo, em vez de pegar e investir em pessoas, investir em vidas. Porque eu acho que quando se investe na pessoa, gasta tempo com ela, igual você falou, é discipular. O discipulado foi uma coisa muito interessante, a gente aprendeu isso lá na Mocidade Paratista, na EPC, né? Você consegue realmente mostrar outros valores para o músico, não é só a questão de tocar.
Não é só a questão de uma bela performance, mas a questão do comportamento, da motivação. Por que ele está ali? O que ele está fazendo ali? Entendeu? Então eu vejo a coisa muito assim. Infelizmente, não existe uma unanimidade no padrão de músicos do meio evangélico. Você vai encontrar pessoas, né, que igrejas com um louvor certinho, outras não. Mas, infelizmente, a maioria não está fazendo a coisa certa, que é exatamente não incentivando, não acompanhando, não valorizando, né? E essa rixa, igual a gente comentou, a gente estava comentando a questão do diretor de música, o pastor, né, essa rivalidade, é uma coisa muito infantil, porque nós estamos em prol do reino, então não tem que ter essa rivalidade. Tinha que estar todo mundo unido para fazer o melhor e dar o melhor. As igrejas podiam estar fazendo um trabalho muito mais interessante com relação ao louvor, a questão ministerial, se não tivesse esses orgulhos, o ego de alguns. Entendeu? O ego atrapalha a minha igreja eu faço o que eu quero, então, poxa, então complica. E às vezes não cresce, não melhora, não tem resultado, porque a cabeça é desse tamanho. Muito bem. É interessante isso que você falou, porque existe essa e eu quero falar sobre isso. Pastor Márcio, eu sou pastor de igreja, e eu acho que é a pessoa ideal para falar sobre isso agora. Está interligado tudo. Porque eu já vi muito músico aprontando com o pastor, mas eu também já vi muito pastor aprontando com o músico. É uma relação, como foi dito ali pelo professor Enoque, o professor Wellington, é uma relação que às vezes dá uns faíscas, né? Verdade. Como é que é a visão do pastor e qual seria um músico ideal para uma igreja? Não vou dizer nem para um pastor, mas para uma igreja, em relação do relacionamento entre pastor e músico, que seria um ideal? Isso pode também falar alguma experiência, claro. 2 minutinhos. É claro que o ideal é que o músico pudesse alinhar, né, o ministério com a sua técnica. Porque a parte musical, né, o louvor, a adoração, ela tem que estar muito ligada à palavra, à liderança. Né? Se não estiver ligada à liderança, passa a ter problema. Então, por quê? Porque o músico, o cantor, ele não é apenas um cantor, ele é um ministro de Deus. Ele está ali para ministrar, para passar alguma coisa, para preparar um ambiente de adoração, o ambiente da palavra, para que através da sua musicalidade ele venha tocar em vidas. Não é só tocar, não é só tirar som. Né? Ele tem que ter o seu ministério embasado, firmado, né? Para que ele possa atingir o objetivo. Né? Porque você está ali, você está ali só para tocar, é só música. Não é só música. Né? Eu lembro de uma palavra de Moisés, né? De Moisés quando ele desce do monte, né? E aí ele pergunta, né? Josué pergunta para ele, que som é esse? Aí ele responde, ele fala assim, isso aí é um canto de quem canta. Ou seja, um canto vazio, não é alarido dos vencedores, dos vitoriosos, é apenas um canto. Então o músico não pode trazer apenas uma frase bonita. Ele não pode trazer apenas um canto bonito, ele tem que levar um pouco além, mas para isso ele tem que encarar toda a sua técnica, toda a sua formação que ele tem que fazer, ele tem que conjugar isso com a sua vida espiritual para que ele possa ajudar o pastor ao ministério da igreja, e essa é a função dele. Né? Ele não está ali para aparecer, ele está ali para ajudar espiritualmente, né, aquele ambiente, formar aquele ambiente, porque a Bíblia é clara quando fala que Deus habita nos louvores, e é uma realidade, né? Mas se você não está preparado, igual o pastor está preparado, porque é o mesmo ministério, é isso que eu entendo. O músico na igreja tem o mesmo ministério pastoral, só que ele não entende isso. Quando ele entender que o ministério musical é o mesmo peso que o ministério pastoral, ele vai gastar 5 horas estudando a guitarra e 5 horas estudando a Bíblia. E não é isso que a gente vê. O Enoque tinha pedido primeiro? Enoque, por favor, depois. Enoque, 2 minutinhos. O pastor, ele se prepara. O músico não se prepara. Ou acha que não precisa se preparar. Enoque, ou acha que não precisa se preparar. Eu acho que não precisa. É o caminho que a gente está tentando contribuir para que as igrejas tradicionais, históricas, acordem para isso. Né? A geração do pastorzão aqui é uma geração que saiu das tradicionais para ir fazer o que eles entendiam que Deus queria. Mas as históricas continuam igual quando você saiu, ou quando você saiu. E a gente precisa ensinar isso, cara. Porque a música influencia tanto quanto a palavra. Agora, também tem um problema. Adoração e música é a mesma coisa?
Opa, isso aí dá um pó de Cristo, hein? Você sabe, né? A realidade é que a adoração não é música. A adoração não é música. A gente vê a palavra que de Jó, quando perde tudo, né? Ele perde tudo, ele fala que ele se prostrou e adorou. Não tinha música. Ele não tocou um hino. Não tinha música. Nem alegria, porque a gente só canta, só adora o Senhor se tiver alegria, né? Tem um ambiente de alegria, então vamos adorar. Também não é isso, né? O adorador é um estilo de vida. É um estilo de vida. Então, se você tem esse estilo de vida de adorador, né, transcende a música. Mas se você consegue, né, juntar as duas coisas, né, a harmonia funcional, a técnica musical, eu entendo da seguinte forma: assista um filme mudo, assista um filme sem música. Você vai achar chato pra caramba, você não vai gostar. Quer dizer, mas quando um filme coloca as mudo... trilhas... Desculpe, assista um filme sem som, não é isso? Sem som, isso. É filme mudo? É uma outra técnica, né? É outra técnica, é verdade. Mas o filme sem som, querido, é ridículo. Sabe? E também o culto ao Senhor sem som, sem música, é ridículo. É ridículo. Tem que ter música. Né? Mas tem que ter pessoas comprometidas, como no tempo de Davi, que eram os músicos. A referência da música na Bíblia é do tempo de Davi, né? Todos concordam, né? E essa referência é que eram todos mestres, profissionais da música. Não era qualquer um. Não era um cara que chegou ali agora, sabe fazer 2, 3 acordes, então vai ele. Não é assim. As coisas de Deus tem que ter um certo profissionalismo. Tem que ter uma certa qualidade, excelência. Tem que ter. Mas tem que acompanhar isso, a adoração. Né? O conhecimento de Deus. Completa aqui depois o Wellington. A igreja, ela precisa de profissões para facilitar a sua jornada. Ela precisa contratar light, ela precisa contratar internet, ela precisa contratar advogado. Eu perguntei sobre música ser adoração justamente porque sempre se confunde a questão vocacional com a manifestação profissional de uma profissão que a gente precisa para poder facilitar o nosso trabalho. Então, quando eu lido com a música como uma profissão, que eu conto com isso para facilitar o meu encontro, eu começo a olhar com outros olhos para isso. Igreja, como igreja. Eu acabo não lidando com isso como uma questão voluntária que, faz aí, você tem que fazer, a responsabilidade é sua, mano. Vê aí. Não. É como o pastor falou, quando uma igreja vai escolher um pastor, né? Esse pastor tem experiência, ele estudou, ele é técnico e espiritual. A gente sempre procura medir, né? Ele é técnico, ele estudou, ele se formou, e a espiritualidade dele. A gente não tem esse mesmo critério e não treinamos músicos com esses dois critérios, como está lá em Salmo 33, verso 3, quando fala sobre os dois parâmetros da manifestação musical. Então eu gostaria de contribuir para você que está assistindo esse debate, para que você equilibre isso. Eu lidero uma igreja, eu lidero uma igreja, o que eu vou fazer agora? Mano, investe, cara, investe em pessoas, mas também procure saber se essa pessoa tem vocação para trabalhar dentro da igreja. E não adianta você ser um bom músico e aquela discrepância entre técnica e espiritualidade, né? Durante muito tempo, espiritual olhava o técnico como, eu oro, eu não estudo. Contrapartida, o cara era técnico e era carnal, não tinha vida com Deus, não lia a palavra, não era membro de igreja, não tinha raiz. Então, eu gostaria de contribuir dessa forma, para que a gente amadureça, evolua essa leitura musical dentro da igreja. Se eu quero uma pessoa aqui, caminhando com a igreja, qual a assistência que eu posso dar para essa equipe, essa pessoa? O que eu posso fazer? Eu tenho lidado com músicos que estudam, fazem aula porque tem depressão, tem ansiedade, tem inúmeras situações. Mas tem uns que querem trabalhar na igreja, cara. E a igreja precisa olhar para esses vocacionados e lidar como é que a gente lidar com um seminarista? Não bota ele para fazer estágio, não prova ele para ver se ele tem vocação para trabalhar ali. Se a gente começar a levar isso dessa forma, talvez a gente consiga melhorar isso para daqui a 10 anos. Porque a gente ainda olha para o instrumentista como alguém que, eu tô te dando uma chance de você cantar aqui, tô te dando uma oportunidade de tocar, vai lá. A Bíblia fala uma coisa. Ele tá dando uma ajudazinha. Só um instantinho, pastor Márcio. Wellington, pode falar, por gentileza. Eu só queria completar aqui, porque como eu sou músico, mas eu falei que eu sou professor, e eu sempre estou fazendo isso, tocando na igreja, ensinando fora da igreja, e eu estou aqui circulando, e eu também estudei no seminário, também estudei teologia,
E a minha vida é na igreja. Mas está faltando uma coisa para fechar do que o pastor Márcio falou, do que o Enoque falou. Por exemplo, o pastor Márcio falou uma coisa que é certa. O pastor se prepara, né? Ele dedica tempo preparando a mensagem e tal. E uma coisa que eu sempre critiquei, e aí eu vou fazer uma crítica aos pastores, a maioria, tem exceções. A igreja entende corretamente que você pagar o salário do pastor e investir na formação do pastor é investimento na igreja. Tá? Vai fazer a igreja crescer. Mas a igreja tem uma dificuldade enorme em investir no músico. Então, é muito difícil, né? Por exemplo, você pega um músico que tem que trabalhar, muitas vezes, nós temos primeiro um problema no Brasil, que é difícil ser músico profissional, para ser de história. Já é um problema. Isso já é uma dificuldade. A gente venceu, né? O Dudu falou, tem uma geração preguiçosa e a gente venceu na raça, né, Dudu? Foi muita raça para vencer isso aí. E vencemos, ok. Então, você tem que pagar as contas, você tem que cuidar da casa, eu tenho filho, né, vocês têm filhos, a gente tem que cuidar, a gente dedica tempo para a igreja, e como que a gente vai dedicar mais tempo ainda? E muitas vezes o músico, o Alexandre falou, ele não é valorizado. Eu não estou dizendo que a igreja tem que pagar uma fortuna para os músicos, mas a igreja entende que investir no pastor é investir na igreja, mas a igreja entende erradamente, ou a igreja não entende, que investir no músico também é investir na igreja. E aí, eu já vi muita igreja que não tem o pessoal para tocar, mas quando você pede o pastor para comprar corda pro violão, ele acha caro. Quando você fala para a igreja que tem que trocar os pratos da bateria, né, Dudu? Prato era mais difícil, mas pele estraga mais. Quando tem que trocar a pele, nossa, mas é tão caro, não tem uma pele mais barata? Nossa, mas corda de contrabaixo custa isso tudo? Então, tudo que o pastor fala, na maioria das vezes, quando o pastor tem que fazer uma viagem de uma semana para ir num congresso, participar de um congresso, a igreja acertadamente investe no pastor, porque isso é investimento na igreja. Mas se o músico pede para a igreja patrocinar uma ida num congresso, vai avaliar, vai ver se vale a pena, como é que é, quando investe. Então, eu concordo com o pastor Márcio que o músico precisa dedicar tempo, e ele precisava dedicar muito mais tempo estudando música e equivalente estudando a Bíblia, mas como que você faz isso sem um investimento da igreja? Aí eu acho que os pastores cometem um erro. E uma outra coisa que faltou, quando a gente estava falando de discipulado, para eu encerrar rapidamente aqui, é assim, as igrejas que dão certo são as igrejas onde o pastor reconhece o músico como um líder auxiliar, não um concorrente, como a gente já falou. E aí, as igrejas que funcionam é quando o pastor... o Enoque falou uma coisa de uma coisa mais profissional, é uma visão profissional, uma visão empresarial. Quando você tem uma empresa, eu trabalhei em faculdade, a gente tinha reuniões recorrentes entre a liderança e os liderados. E às vezes, o que acontece? O pastor começa a liderar e pega um músico para liderar o grupo de louvor, a música, e são duas pessoas capacitadas, mas falta uma coisa muito importante, que é definir o caminho para andar junto. Porque muitas vezes você tem um pastor que ele tem uma boa teologia e você tem um músico que é um bom músico, às vezes ele tem uma boa teologia, só que qual o caminho que a igreja faz? Porque a gente tem muitos caminhos, né? Você tem vertentes. Nós vamos na nossa igreja para uma vertente mais tradicional, nós vamos na nossa igreja para uma vertente mais renovada, nós vamos para uma vertente assim. E quando, às vezes, o pastor está caminhando aqui, querendo caminhar nessa direção, e o músico está querendo caminhar nessa direção. Mas eu acho que isso é uma geral. E não existe essa comunicação. Então, isso é um erro. Não existe essa comunicação. É isso que eu falo. Quando você tem o discipulado, a regra deveria ser: você quer ser músico na igreja, você quer se liderar? Ótimo. Nós vamos nos reunir toda semana para conversar, orar junto e conversar sobre o louvor. E a igreja vai te apoiar. As igrejas que fazem isso dão certo. Só que a maioria não faz isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês, rapidinho, depois eu vou dar a palavra para o pastor Márcio, e depois para o Dudu. A gente fez realizou um trabalho desde 2007 lá na nossa igreja, e quando eu retornei, que eu chamo de meu deserto, passei por algumas lutas, que eu não fui colocado, me colocaram, mas eu pensei mais como José do que como uma revolta. Quando eu retornei em 2007, meu pastor falou: olha, você vai trabalhar com esse grupo aqui de pessoas, algumas pessoas não têm experiência, e eu tinha aquilo na minha mão, 2007. O que eu fiz? Exatamente isso que vocês falaram aí.
eu comecei eu ministrei durante um ano a escola dominical, eu criei uma classe da equipe de louvor. Eu fiz uma classe da equipe de louvor. E nessa classe, eu comecei a ministrar sobre o tabernáculo e assim, dando ali, fazendo referências do tabernáculo e também um estudo sobre os corais de Davi, a organização de Davi, como já foi dito aqui, né? Porque Davi tinha os seus chefes, ele fazia uma boa obra e tal. E aí nós fizemos durante 12 meses um trabalho, quase que um estudo de escola mesmo, um trabalho de ensino da importância da música, da importância da submissão ao pastor. Tem muito músico que não quer ser submisso ao pastor, e ser submisso não é ser escravo, ser submisso não é ser um joguete do pastor para fazer o que ele quer. Ser submisso é entender como disse o Wellington, onde o pastor quer chegar. Onde o pastor quer chegar. Então, tudo que eu fiz, eu conversei com o meu pastor, eu vou começar uma classe, eu queria sua autorização para começar uma classe da equipe de louvor, e todo domingo de manhã, a primeira coisa que eu fiz, pastor Márcio, foi dar uma ordem lá na equipe de louvor, que a equipe de louvor tinha que passar a trazer a Bíblia para a igreja. A que ponto chegou? Os Vocês agora vão ter que trazer Bíblia. Bíblia? Eu tenho aqui umas 15 Bíblias. E aí tinha a irmã falando assim, o que teve de Bíblia nova chegando, tinindo. Mas tudo bem, a gente tem paciência. E aí a equipe de louvor, a segunda coisa que nós fizemos ali, na nossa volta, foi a equipe de louvor, os líderes, os que vão ser os líderes, todos vão fazer seminário. Botei todo mundo fazer seminário. Todos também deveriam querer fazer seminário e fizeram. Os cantores vão fazer canto. Contratamos uma professora de canto, a professora Gláucia. Ela tem mestrado em música. E ela vinha às quartas-feiras dar aula de canto para os cantores. E aí nós começamos a formar os músicos. Os domingos pela manhã tinha escola dominical, aprendiam sobre a parte espiritual. E eu ensinava ministrações, também questão de ministração, não administração. E aí eles começaram a estudar canto. E o tecladista que começou a estudar comigo com 13 anos de idade, eu dei a introdução musical a ele, e ele agora hoje é o diretor de música da igreja. Né? Então, essa formação, essa necessidade da formação tem que estar equilibrada. E aí eu já mando aí pro Dudu, eu vou pedir pro Dudu, depois eu vou passar pro Enoque já. Mas eu queria perguntar do Dudu, esse equilíbrio que tem que ter entre o pastor, esse acordo, qual é a efetividade desse acordo? O que pode resultar numa igreja que o pastor tem um acordo com o músico? Porque tratado não sai caro, não tem assim que fala. Porque tratado sai caro. Por favor, Dudu. Uma coisa que as pessoas conversam no começo, muito questão do caráter do músico. 2 minutinhos, agora só um instantinho. Tá. Agora eu tô botando no cronômetro. Monitorando, boa. Tá, então a questão do caráter do músico, como todo ser humano, tem que ser trabalhado, E do momento que você está dentro do ministério, você tem que estar realmente sensível à voz do Espírito Santo. É uma coisa que eu acho que é uma coisa que não tem que discutir. E essa questão, eu acho assim, geralmente essa coisa, quando tem esse acordo, pastor e os músicos, essa caminhada junta, uma coisa que eu vejo que às vezes não acontece nas igrejas. Cada um por um lado, o pastor chega lá, louvou, o pessoal tocou, o pastor pregou, mas para onde nós queremos ir? Onde nós queremos chegar? Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu não tenho visto, eu não vejo isso. Eu vejo simplesmente aquela coisa parece que é uma obrigação do cara tocar o louvor, o pastor pregar, pedir oferta, acabar o culto, passou o domingo e vem de novo. Onde a igreja quer chegar? Tem essa questão. Porque senão fica aquela coisa sem fundamento, monótona, certo? Eu acho que as igrejas, muitas não estão tendo um alvo, Porque o louvor das igrejas, se fosse uma coisa bem dirigida, bem trabalhada, estaria fazendo um estrago no inferno. É verdade. Então, assim, a gente vê alguns movimentos que tiveram, em algumas igrejas, vários grupos pelo Brasil, que tiveram um foco. Infelizmente, a maioria das igrejas, eles mantêm um ciclo vicioso de quê? Ir pro culto, reuniu, não conversa, o pastor, às vezes o músico está ali revoltado porque mal tem o dia da passagem, como eu vi vários casos, tá? O cara tá passando necessidade de casa, às vezes o pastor não quer nem saber. Aí se o cara achar ruim, o pastor fala assim, tchau pra você, arruma outro. Isso acontece demais. Muito. Isso acontece demais. Muito. Tá ruim? Arruma outro. E vai aquele ciclo vicioso, não muda em nada. Então, esse tipo de coisa, eu vou ser sincero, eu não tenho paciência. Aos 55 do segundo tempo, velho. É complicado.
Não, a gente assim, mas eu falo que é bacana você tá alinhado. Esse alinhamento. Você falaram uma coisa muito importante que eu não vejo. Alinhamento. Ser parceiro do Equilíbrio. pastor. Ser parceiro do Ser pastor. parceiro. Ter a liberdade, vocês terem o respeito entre si e a liberdade de falar. Deixa eu falar, Alinhamento. deixa eu falar uma coisa aqui antes de passar para o pastor Márcio e depois a Enoque. Gente, olha, deixa eu falar com vocês. Eu já fui fazer palestras em igrejas sobre esse assunto, né? Como preparar uma equipe de louvor, como preparar um legado, Veja bem, eu preparei para depois deixar na mão de outra pessoa. E pronto, eu estou feliz, satisfeito. Minha missão foi cumprida. Então, eu tenho feito essas palestras, fizemos recentemente falando sobre isso, e a gente vê o quanto o músico às vezes está distante do pastor. Ele está distante. Ele não tem aquela parceria, então fica difícil. Pastor Márcio, o músico está distante do pastor, e aí o senhor pode fazer a sua observação também, que o senhor obviamente quer fazer. Por favor, 2 minutos. Quando der 15 segundos, quando terminar eu vou fazer assim, fazer assim, pra vocês já saberem que tem 15 segundos para poder finalizar o seu pensamento, ok? Pastor Márcio. Ô, gente, às vezes a minha câmera sai aqui, rapidinho, é só porque minha esposa tá chegando de viagem, eu vou lhe dar uma olhadinha. Claro, pode ir lá, tá? Tranquilo. Pastor Márcio. O músico, ele deveria ser como Josué para Moisés, né? E essa eu acho que é a maior referência, né? Do músico. Porque o músico deveria ser servo de Moisés. Era assim Josué. Josué era servo de Moisés. Era ali chegado, colado, né? Palpa toda a obra. E o músico tem que ser assim com o pastor. Tem que estar colado com o pastor. Né? Porque eles estão numa batalha. E se cada um dá tiro contrário, os dois vão morrer. É verdade. Tem que estar afinado. Né? Mas eu gosto da palavra, e aí como pastor posso dizer, assim, que diz assim: errais por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Né? E aí isso se refere também ao tema um pouco anterior que eu queria falar. É que nas Escrituras diz que os músicos eram sustentados pelas ofertas. Não era só os sacerdotes. Era todos os levitas. Existia levitas porteiro, existia músico, levita sacerdote, e uma classe, né, separada para ministrar diante do Senhor, para Deus. E essa classe, ela precisa ser remunerada e bem remunerada. Né? Então nós erramos porque nós não conhecemos a Bíblia. Porque se conhecer a Bíblia, a gente vai fazer a coisa certa, vai estar valorizando o músico, falar com o músico assim: olha, você vai se aperfeiçoar no seu ministério, assim como eu, como pastor, me aperfeiçoo no meu ministério. E a igreja vai estar suprindo as suas necessidades. Porque não dá para você estar ministrando diante do Senhor com contas para pagar. É verdade. Barriga vazia. Não é? Não dá. Então, as ofertas, os dízimos, ela tinha esse significado. Porque os músicos, os levitas, quem trabalhava na igreja, né, no tabernáculo, eles tinham que ser sustentados pelos dízimos. Então, hoje, só o pastor, né? É verdade. E essa não é uma realidade. Ele tem que estender o seu ministério a quem a Bíblia fala, muito bem, né? Que é aquele que vive da obra, que come da obra. Se o músico vive da obra, ele tem que comer da obra também. É verdade. Serve para o pastor, serve para o músico também. Né? Porque são um só ministério, querido. São funções diferentes, mas é um só ministério, um só serviço. Muito bem. Amém? Enoque, eu vou abrir aqui a palavra para você. Vou te dar os 2 minutinhos. Rapidinho. Vou dar a palavra para você agora de 2 minutos. Aí a gente vai entrar numa outra pergunta que eu queria fazer, tá bom? Senão a gente não consegue avançar, que eu tenho outra pergunta aqui, mas vocês podem, né? Senão prosseguir. Pode, Enoque. Vamos lá. É muito importante, eu quero contribuir com relação à necessidade de preparar o caráter da galera. O artista, ele não é uma pessoa comum, ele é uma pessoa um pouco mais sensível que o normal, e é por isso que ele faz música. Isso é abordado no livro O Coração do Artista. Fica, inclusive, aí, não sei se os amigos conhecem, os telespectadores. O Coração do Artista, leia esse livro. E ele aborda de forma psicológica essa sensibilidade que o artista tem para conseguir fazer poesia com o vento, com o pássaro, com o sol. Ninguém liga para o sol, ninguém liga para o vento. Então essas pessoas, elas são criadas um pouco mais sensíveis para conseguir ter essa sensibilidade e sensibilizar as pessoas. Isso faz com que uma natureza caída, sensível, seja ainda pior. Então o artista, ele é mais invejoso,
ele é mais maledicente que o normal, ele é mais mentiroso, e precisa de um tratamento sim, cara. E eu gostaria de contribuir aqui em Gênesis capítulo 4. O pastor disse que o músico tem que ser igual o Josué foi servo de Moisés. Com todo respeito, eu gostaria de discordar e contribuir aqui com essa citação de Gênesis capítulo 4. É debate, né, gente? Vamos lá, vamos que vamos. Tudo bem. Capítulo 4, do verso Debate 20 ao 21. Diz assim, galera: Ada teve a Jabal, e este foi o pai dos que habitavam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocavam órgão, harpa e órgão. Eu estou escrevendo um livro, espero contribuir com essa questão do músico e o obreiro, mas eu estou ainda escrevendo, então dizem que título de livro é no final do livro que se bola, né? E olha só a relação dos filhos de Ada. Um era o irmão mais velho, que foi o primeiro que criou técnicas de pastorear animais. E o irmão mais novo era Jubal, que era o músico da parada. Olha essa relação de pastor e músico aqui, irmão mais velho e irmão mais novo. O irmão mais velho defende o irmão mais novo, dá cascudo, mas há de quem tocar no meu irmão. E o irmão mais novo, ele tem o irmão mais velho como um herói, cara. Meu irmão mais velho quer ser igual a ele. Tem coisas que é o irmão mais velho que resolve dentro de uma igreja. Essa tem sido a relação que eu tenho procurado ter com o meu pastorzão, tenho procurado ensinar para os irmãos que a gente tem a oportunidade de compartilhar. Pastores que estão ouvindo, traga os músicos para perto do irmão mais novo. Cuida, cara. Irmão mais novos, vocês não são os pastores. Tem coisa que é o pastor que resolve, não é você, cara. E essa relação de irmãos, gente, eu tenho irmão mais novo. Tinha hora que tinha que fechar o quarto, só sai daqui depois que resolver. Vem, até resolver. E minha mãe dizia, só sai daí depois que acertar tudo. E depois volta e vai ser família. Vai andar junto, cara. O músico, ele tem a capacidade de sensibilizar as pessoas. Uma música, quando ela é tocada, o coração das pessoas bate na mesma frequência, rápida. Isso faz as pessoas serem mais comovidas pelo irmão mais novo. E isso faz com que esse irmão mais novo perceba que ele tem uma certa influência na comunidade, mas ele não é o irmão mais velho. O pastor, gente, os músicos são procurados pela... Repara só, todo problema de igreja tem músico no meio, porque o músico ele tem esse lance de brigar pelo necessitado, de se sensibilizar, papapá. Se esse músico não aprender a botar isso, cara, cativo aos pés da cruz, ele vira um instrumento de rebelião dentro da igreja. Eu digo aqui, irmãos, com muita tranquilidade, se eu não cortasse certas situações, eu já teria sido instrumento de escândalo em muitos lugares. O irmão Enoque quando canta, a irmã Enoque quando toca, a irmã Enoque, você podia ser pastor da igreja. Eu, sai, Satanás, tá repreendido, o pastor da igreja não sou eu. O irmão Enoque vai lá, resolve isso, tá repreendido. Se o irmão mais novo não tiver essa pegada, ele faz besteira. Então eu gostaria de contribuir com esses dois balancetes. Olha que relacionamento bacana. Irmão mais velho e irmão mais novo. Já tem até para dizer irmão mais velho e irmão mais novo. Deixa eu falar 10 segundos. Fala, Everton. Pode? É que tem gente que vê... Não, tem gente que vê... É porque a gente precisa mudar de assunto também, né? Tem gente que vê problema na hierarquia. E isso não tem. Não, gente, presta atenção. Tem hierarquia no céu, ok? Quando você tem o chefe dos exércitos do céu, você tem os anjos guerreiros, você... Então, tem hierarquia no céu, por que não vai ter hierarquia aqui? Por que a hierarquia é ruim? Hierarquia não é ruim, é bom. É bom, a gente tem que aprender isso. Então, o músico, ele precisa, concordo, aprender a respeitar o pastor, e o pastor aprende também, né? Mas hierarquia é bom, a gente tem que aprender a respeitar a hierarquia, e depois a gente acaba gostando, sabe? Isso a gente aprende. Tudo bem. Antes de eu lançar o próximo tema aqui, deixa eu ler aqui rapidinho com o pessoal que está aqui acompanhando a gente. Eu acho que eles também estão aqui com a gente. Edilson Marques, eu acho que é o cantor Edilson Marques. Boa noite a todos, graça e paz. Paz e graça. Preparando um legal musical, um ótimo tema. Abraço a todos. Só tem lendas aí. Top show. Papo musical muito bom. Lednilson está com a gente, da Jussara do Reviva Gospel, nosso grande amigo. Boa noite. E ele fez uma pergunta. Eu vou lançar essa pergunta do Lednilson agora, que vai ser o nosso assunto, né? Aqui ele falou, está elogiando seus pais, Enoque e Priscila foram a melhor dupla do Brasil. Muito bom. E eu fiquei muito feliz, Enoque, saber que eles também foram na caravana José Menezes, e a minha mamãe foi também. A minha mãe foi. Poderoso ele é. Olha, nossa fé, poderoso ele é. Rapaz, eu tô muito feliz com isso aqui, fiquei piada agora. Mas deixa eu falar aqui rapidinho, olha só. Fábio Fonseca participando com a gente direto de São Paulo, esposo da Jerusa Liache, da banda Rara, né? Tá com a gente aqui. Boa noite, caros amigos, aos demais participantes, prazer que tenham em conhecê-los. André Fialho, de Niterói, Rio de Janeiro. Peraí só um instantinho. A música é uma das expressões de louvor a Deus. A dinâmica da música, aliada à palavra, traz edificação. Realmente, o problema é que, infelizmente, alguns músicos dão mole.
como não ficar na hora da palavra, não participar da escola bíblica, ir só no dia de escala, etc. De repente, isso pode ser um obstáculo para remunerar os músicos, diz aqui o André Fialho de Niterói, Rio de Janeiro. Maria Dantas de Lima está também acompanhando a gente. A Vanessa Caps, Bíblia Stones eram novas, ele está rindo aqui. A Vanessa diz, infelizmente ainda existem igrejas que não valorizam os pastores, quem dirá os músicos. E aí, o Fábio Fonseca indica um livro chamado O Livro, o Violão e o Prédio, a Adoração e as Escrituras, de Jonathan Liash, que é o fundador da Banda Rara, né, que é o autor de grandes canções da Banda Rara, que é o autor desse livro. Então, vou repetir aqui o nome do livro: O Livro, o Violão e o Prédio. Muito interessante, me deu curioso, fiquei curioso com esse livro. Gostei do título. Gostei do título aí, tá vendo? Jairo Barbosa está com a gente também, tá dando boa noite. E Lednilson está mandando aqui várias estrelinhas aqui. O Fábio Fonseca, um montão de gente aqui participando, participem com a gente. E eu vou fazer agora a pergunta que o Lednilson fez. Ele pergunta: quais são os critérios que vocês, como professores, aceitam um aluno? Só dinheiro? Normalmente. Deixa o F. Pode falar, não, assim, no meu caso, como aceitar alunos, eu trabalho com muitos alunos iniciantes, do zero. Então, o critério é zero. Ele precisa querer aprender. Então, querer aprender é uma que eu posso botar na listinha aqui, querer aprender. Só quer aprender. Eu já dei aula para quem não queria aprender também, mas porque muitas vezes é o pai que põe na aula, achando que isso vai fazer bem pro menino, e eu já dei aula e o menino não queria, ele estava ali passando tempo, e aí não aprende, não adianta, né? Mas querer aprender, não tem outro, para mim não tem outro critério, assim, a não ser que seja uma faculdade igual eu fiz, eu tive que fazer vestibular, você tem que passar numa prova, mas para a igreja, eu acho que é só querer. E aí, Dudu, para você, quais são os critérios para você aceitar um músico? Mais ou menos a linha do Elton, né? O que acontece? Eu tive uma época, na década de 80, 90, tive muitos alunos, assim, mas eu percebi, assim, aqueles caras que queriam realmente estudar. Infelizmente, você tem que fazer uma separação do joio. Tem gente que você vê que aquele aluno vai entrar, vai ficar um mês, vai sair. A gente tem essa leitura, não tem, do aluno. Você bate o olho no cara, esse cara vai fazer uma semana, um mês, vai sair, não vai aguentar. Porque o cara, como se diz, pede pra sair, que eu pego pesado isso aí. Eu pego pesado pro cara, pra ele, se ele tiver que sair, ele vai sair, entendeu? Só os fortes vão até o final. Então eu tenho essa filosofia, entendeu? Agora, eu bato um papo antes pra saber o que o cara quer fazer, né? Eu acho que deve ser, a gente ter uma entrevista com o aluno, perguntar o que você quer, onde você quer chegar, qual é o seu objetivo. Então, assim, é muito relativo, é bem relativo. Eu acho que tem uma diferença. Eu acho que a pergunta foi um pouco geral. Eu acho que tem uma diferença entre eu dou aula para qualquer pessoa. Sim. Dentro da igreja, fora da igreja. A demanda que tá aí. E eu tive muitos alunos que viraram músicos profissionais. Sim. Eu tenho alunos que fizeram vestibular, passaram no vestibular, se formaram em música, alunos que montaram banda, que gravaram disco, alunos que né? Agora, são alunos. Uma coisa é você ter um aluno, outra coisa é você ter. Aí pode ser, qual o critério para aceitar uma pessoa para participar do louvor? Aí muda tudo. Aí é diferente. Essa pergunta, então, eu faço ao Enoque. E aí? Porque cara, esse debate está top. Eu estou muito feliz de estar participando com vocês. Eu estou aprendendo muito, estou muito feliz de imaginar como isso já está sendo útil para as pessoas. Eu estou muito feliz, cara. Cara, na questão da... Tem gente que procura aula de música por questão de terapia, por questão de passar tempo, hobby. Né? Música é para isso também. Música é para curar a alma, música é para limpar pensamentos ruins, enfim. Mas, quero trabalhar com música na igreja. Aí é outra parada. E aí o critério não pode ser outro, senão o critério bíblico do diácono, quando foi selecionado ali, né, os diáconos, onde teve um critério, cara, critério, gente, a nossa geração é uma geração que está sem critério nenhum para nada, para relacionamento amoroso, amizade, trabalho, não tem critério para nada, cara. E na música, vai ser um obreiro na casa do Senhor, cheio do Espírito Santo, de boa fama, né, que as pessoas em volta não tenham nada do que dizer sobre ela, porque o músico na igreja ele vai ser um obreiro, um diácono, cara, um diácono, né? O Projeto Vida Nova, eles levam isso tão a sério, que eu já trabalhei com um coral de homens na sede, lá só trabalha pastor na música, eles não aceitam quem não é. Claro, eles têm muito mais gente, o padrão é outro, diferente das igrejas que, né, os trabalhos estão começando,
Mas se a igreja segue a orientação bíblica, ela não vai dar bobeira. É obreiro, eu quero trabalhar limpando o banheiro da igreja. Obreiro na casa do Senhor, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver aqui. E aí lê ali, tá aqui, é de boa fama, é fiel à sua esposa, é cheio do Espírito Santo, frequenta, é homem de Deus, é mulher de Deus. Ah, eu quero cortar o pão para ceia, eu quero sobre o portão da vai trabalhar na igreja é obreiro. E músico também é um obreiro. Ele tá pegando a sua profissão e deitando aos pés como os 24 anciãos que deitam suas coroas diante do Senhor. O que é essa coroa? Coroa é governo estatal, status social, coroa é honra, é governo. Quem deu esse governo para ele administrar? O próprio Senhor. Eu estou aqui teologizando sobre o texto, né? E o que a gente vê os 24 anciãos fazendo? Pegando toda essa honraria e deitando. O músico, ele é isso. O profissional que trabalha para o avanço do reino, ele é isso. Quando eu digo profissional, o advogado, o contador, o secretário, a secretária, o cozinheiro, ele pega aquela honraria e deita, cara. Então a igreja precisa ter critérios quanto a isso. Ah, se converteu aí, bota para cantar, que aí é bom que ajuda demais para a igreja. Cara, isso está causando um estrago violento. Eu chego em igreja, misericórdia. Misericórdia. É melhor não ter ninguém tocando. Sim, obrigado. É melhor não ter nem a sua frase. Cara, é melhor. Bota um playback, bota um CD, porque vai dar problema. E eu tô falando dos problemas que vem na minha mente, são os problemas gravíssimos, de situações assim extremas que eu nunca nem imaginei fazer. E o pastor vendo, o que eu faço agora? Eu falei, mano. E aí você vai ver o histórico, era aquela pessoa que não se converteu. Ah, bota pra tocar, ele cantava lá no mundo. É bom que vem pra igreja. Bota pra tocar no violão. Cara, misericórdia. Pastor Márcio, qual é o critério? Já foi falado, né? Já foi bem falado. Bem falado. O critério principal é ter disposição mesmo. Ter disposição para aprender, querer ir além. Não é fácil, todo início é difícil, é complicado pra caramba. A questão, tem uma questão que vocês não falaram, vocês foram muito humildes, mas a questão que eu queria apontar aqui, e a questão também, no caso de uma aula de aprender, de você ter que fazer uma aula regular, eu acho que o critério também financeiro, o critério pagar também é importante. Eu sei que vocês talvez não tenham desejado falar sobre isso, mas eu acho importante, já que eu não estou dando aula hoje mais, eu sinto minha vontade de falar. Eu já dei muita aula na década de 90. O dinheiro também, porque o dinheiro é o seguinte, não é o dinheiro, aquele dinheiro que aparece o cifrão no olho, não. É o dinheiro no sentido de valorizar o profissional, no sentido da pessoa entender o seguinte, você quer aprender mesmo? Então você vai pagar, porque de graça. Várias vezes eu fiz projetos na igreja, nos anos 80, final dos anos 80, o meu primeiro projeto musical nos anos 80 era ensinar os jovens música, quem quisesse, de graça. A verdade é que veio muita gente na primeira aula, mas depois, no final, só estava eu sentado com o teclado aqui, batendo nas 3 teclas do teclado, todo desanimado, esperando o aluno chegar, até de graça. Então, às vezes, essa parte financeira de gastar, o cara tem que gastar para poder aprender, também é importante, porque valoriza aquele que está dando aula, aquele que estudou, se preparou, né? E abençoar o irmão, já que a igreja não pode, às vezes não pode, também está falando aqui, pelo menos a pessoa que vai aprender ali, ela tem que pagar, nem que seja uns R$20, não sei quanto que é de vocês, nem que seja, sei lá, um valor simbólico para pagar uma água, para abençoar na passagem do pastor, mas também não tem que ser algo também inalcançável para aqueles alunos, isto vai dar aula numa comunidade, vai dar aula num local mais, vai dar aula na Savassi, aí você não vai cobrar na Savassi, a mesma coisa você vai cobrar ali no bairro da Lagoinha. Eu vi muita pobreza, né? Não sei se esse bairro eu não conheço, desculpa, gente, mas ali no bairro da Lagoinha eu vi uma pobreza muito forte ali naquele bairro ali, de BH. Então você não vai cobrar mesmo o valor daquele local, uma comunidade que tem lá em Minas Gerais, ou aqui no Rio de Janeiro, numa favela, do que você vai cobrar em Ipanema. Então é importante o músico que vai dar aula, que vai ensinar, visualizar isso também. Às vezes a pessoa ela só valoriza aquilo que ela paga. E eu acho que isso é muito importante para valorizar vocês, porque vocês estão formando não somente um cara que vai tocar, vocês estão formando um adorador. Vocês não estão formando um levita, não. O levita é aquele cara que levita. Mas vocês estão formando uma pessoa que vai adorar ao Senhor com a canção. Como foi dito aqui, adoração não é música, mas você pode adorar com música. Posso fazer uma outra pergunta? Mas na realidade, essa realidade que você falou, a realidade é que as pessoas quando vêm para a igreja, elas pensam que tudo tem que ser de graça. É por graça, de graça dá, de graça você recebeu de graça, então tem que fazer tudo de graça. Só que ela não sabe que você aprendeu, você teve que gastar.
Verdade. Você teve que gastar, você teve que estudar, ralar, comprar o seu instrumento e tal, investir, né? Então não foi de graça. Mas as pessoas encaram que não, já que a igreja tem que ser tudo de graça. E não é por aí, não é essa a visão. Não é essa a visão. Uma visão que eu tenho é de separar, é o seguinte, profissional, uma coisa, eu sou profissional da música. Eu só trabalho com música. Eu gravo aqui em casa, eu faço músicas, eu gravo aqui, eu dou as minhas aulas. Tem um canal no YouTube, tô aí. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, eu nem mexo muito com dar desconto. Não dou desconto. Eu já tive alguns casos muito chatos com isso. Dar desconto para uma pessoa e depois essa pessoa ir para Disney. Tá? E assim, uma coisa é você, a sua profissional. Eu sou profissional. Então, por exemplo, hoje eu tenho um aluno que não paga. Ele até falou, eu falei, não, você não vai pagar. Eu conheço o empenho, eu sei do empenho que ele faz, e ele até propôs pagar alguma coisa e tal. Não, você não vai pagar nada, porque eu queria dar aula para ele, ok? Beleza. Então, uma coisa é isso. Outra coisa é que o pastor Márcio falou, que as pessoas erram, né, em querer fazer tudo de graça na igreja. Tem igreja que quer fazer, e tem gente que vai para a igreja querendo que a coisa seja de graça, e tem igreja que quer fazer muita coisa de graça, porque acha que isso vai abençoar a comunidade, mas não funciona. Porque como que você contrata um bom professor? Você pode contratar um professor que é assim, às vezes é aquela pessoa que aposentou, tem um horário vago na vida, e aí ele vai dar aula. Mas ele não era músico e não era professor. Então, qual que vai ser a qualidade dessa aula? Então, tem igreja que quer fazer projeto e não sei o quê, mas, gente, eu sempre falo isso. Se o professor não for remunerado, na primeira oportunidade que ele tiver de arrumar um trabalho em outro lugar, ele vai sair. Então, você não tem continuidade. Falta... É uma outra coisa que as pessoas têm uma visão torta. Eu tenho percebido muitas coisas. Eu falei da hierarquia, que as pessoas têm uma visão torta da hierarquia, como se fosse uma coisa ruim, e não é. E uma outra coisa que o Enoque citou, que é o profissionalismo no sentido empresarial. Muitas coisas que a igreja deveria pensar empresarialmente, pelo menos na forma de funcionamento, você não está tirando o foco do reino por pensar empresarialmente. Porque a empresa, as empresas que sobrevivem, elas sobrevivem muito, né? Porque elas sabem a forma que funciona. Verdade. Então, a igreja quer fazer de outro jeito, porque é para o reino, mas não funciona, não adianta. Então, muitas coisas. E escola de música, se você não tiver um pensamento empresarial, pelo menos na forma de funcionamento, na organização, tem uma pessoa carente, tem uma pessoa que precisa, será que a gente consegue alguém que patrocine essa pessoa? De repente a pessoa não paga, mas aí você vai avaliar, é claro, né? Nada é tão simples assim. As coisas não são, então a receita é essa? Não aí é. Volta lá atrás naquela questão que eu falei de comunicação. Isso. Então, as coisas elas têm que ser mais bem organizadas. Muitas vezes a igreja ela funciona de uma forma muito, muito amadora. Muito amadora. É verdade. E isso não funciona. O som, eu trabalho com som também, pastor. Eu até estou gravando aqui um curso de sonorização para a igreja. Eu já fiz vários cursos de sonorização, mas fora, para show e para não sei o quê. E eu estou gravando um módulo de sonorização para a igreja, focado na igreja, porque eu sei o quanto isso é ruim na igreja. Você conhece a realidade. Conheço tanto do músico quanto do técnico de som. Isso. Rapaz, você quer uma coisa mais desorganizada do que sonorização em igreja? Vamos falar sobre isso. Dudu, você ia falar alguma coisa, vamos falar. Não, essa questão que o Hélio acabou completando tudo que eu estava pensando em falar. Não, porque o que pega, Alexandre, o que pega é o seguinte, essa falta de comunicação está fazendo muita igreja andar em círculo. Infelizmente. Essa falta de comunicação de ambas as partes está fazendo as igrejas andarem em círculos. Às vezes as igrejas estão perdendo grandes músicos, pessoas bem intencionadas, tá? Eu falo assim porque é fato, pessoas que estão dispostas a ajudar pela falta de comunicação. Só isso. O Alexandre... Muito bom. Eu vou abrir, então,
Eu vou abrir então essa questão aí que o Edson falou. Equipamento, gente. Equipamento. Aqui eu tenho aqui, ó, Fábio Fonseca de São Paulo. Então eu vou fazer o Fábio Fonseca falando. Outra realidade, pelo menos aqui em São Paulo, é que algumas igrejas até investem em músicos, equipamentos, mas tem o templo todo revestido, o templo todo revestido de vidro, mármore, ou seja, acústica zero, Fábio não fala assim, tá? Eu estou mexendo com ele. Mas e aí, gente, a igreja, ela tem ar-condicionado, ela tem um banco confortável, ela tem uma água gelada, ela tem uma cantina, ela é confortável, tem vidro, mármore, mas na hora do som, na hora de montar o som, Enoque Melo. Que tristeza é o som, fala pra mim, Enoque. Como é que você trabalha isso? Porque, rapidinho, só assim, porque você chega na igreja pra dar aula. Chegou lá, você tá chegando pra preparar os músicos, mas aí você chega lá, tem um equipamento, e aí? Eu costumo dizer nas palestras que a igreja prega tanto a vida eterna que acha que tudo é eterno. Não troca cabo, não troca caixa, não troca nada, mano. Olha, é uma situação delicada que deve ser levada muito a sério. Afinal de contas, é a amplificação do som. E, infelizmente, não dá para ter uma coisa boa sendo usada como uma coisa velha, porque vai amplificando aquela coisa velha. Então, é importante dar um tapa em tudo, de uma vez. E faz lembrar muito aquela parábola do odre velho e do vinho novo, né? Quando Jesus disse que tem que ser odre novo e vinho novo. É o texto clássico para a gente falar sobre padrão de som, cara. Tem que dar um tapa, gente. Tem que levar isso muito a sério. Josué tinha suas trombetas ali afiadas para amplificar o som. E nós estamos lidando com o som, ok? Vale lembrar que o som foi justamente aquilo que trouxe vida quando Deus disse haja luz. Nós sempre olhamos para a teologia do haja luz, mas nós esquecemos que Deus disse algo, ele fez um som. E esse som, se ele não tiver bem amplificado, bem equalizado, tudo encaixado, não rola. A gente acaba atrapalhando, as pessoas não entendem o que está sendo pregado. Aquele ambiente que deveria, a música cria ambiente, né? Aquele ambiente que deveria ser agradável, aconchegante, acaba se tornando um ambiente ensurdecedor, ruim, desagradável, dá vontade de a gente sair dali. E isso gera expectativas nas pessoas, já que as vibrações, elas atravessam os órgãos das pessoas, gerando sensações. É isso que a música faz, né? Eu sei que normalmente as pessoas associam essas sensações criadas pela música com um mover espiritual, mas tecnicamente é a reação dos nossos órgãos à música, à atmosfera que a música cria. Então, se essa atmosfera não estiver agradável, não estiver bem afinada, nós acabamos causando um desserviço. Eu vi isso na pele, cara. Liderava o louvor numa igreja, estava no início da caminhada, e aí tinha, um ano e pouco lá, e aí o pastor, acabou meu tempo, puxa, a igreja não me responde mais, pastor, o que houve? Eu converso com a igreja não me atende, vamos ficar de pé, a igreja não fica. E aí o pastor filmou o culto, e na verdade o som estava tão ruim no ambiente, que ninguém entendia nada. Você via as pessoas se olhando, o que ele disse, o que está acontecendo ali, e eu achando que o problema estava em mim, mas na verdade era o som, não dá para entender. E normalmente é um problema de reverberação, né? Muita vibração no mesmo ambiente, tem que ter um acabamento acústico, e aí vai a dica da necessidade de uma engenharia de acústica arquitetônica, de uma boa sonorização de ambiente. Porque às vezes o pastor compra uma boa caixa, compra um bom instrumento, tem um bom músico, tá tudo certo, mas aí ele bota piso frio na igreja. Não é só isso, não. Não, eu tô dando um exemplo, né? Mas você sabe que isso é uma carga cultural? Porque a igreja protestante, ela existe de uma época onde não se usava som. Então, quanto mais eco, melhor, porque a pessoa lá atrás escutava. Eu fui trabalhar numa igreja presbiteriana em Rocha Miranda, e o ambiente, eles tinham tanto orgulho daquele tempo e tal. E o novo pastor tava doido pra botar uma banda, já comprou uma bateria de 5 tons e tal. Falei, pastor, tu vai arrumar problema. Mano, você falava lá da frente, você ouvia lá atrás, porque o objetivo era esse, não tinha som. Só que hoje tem o som, e não deu em outro. Deu problema lá, porque a turma começou a tocar, os irmãos começaram a reclamar. Então, tem que levar em consideração essa questão da acústica arquitetônica, pessoal. Deixa eu só falar da área aqui, rapidinho. É um conselho para quem estiver assistindo. Se você, pastor, está assistindo, se você vai falar com seu pastor, é o seguinte, tem uma coisa que muita gente não sabe. É que nem sempre um equipamento bom vai funcionar num determinado ambiente. Então, não é só ter um bom equipamento, tá? E às vezes, mesmo com um tratamento acústico, determinado equipamento não funciona, por causa da forma do salão, né? Se for, por exemplo, a Igreja Batista da Lagoinha é redonda ali, a 8ª Presbiteriana em Belo Horizonte, aqui também tem uma igreja, eu fiz um projeto lá, ela é redonda. Esse tipo de salão, de templo,
você não vai usar o mesmo sistema de som de uma igreja quadrada. Então não é porque um som funcionou numa igreja que vai funcionar na outra. Então vocês têm que saber disso. A minha última pergunta é assim, o que vocês acham, que é a última pergunta, que está na minha pauta, que uma igreja que paga o músico para ser músico profissional lá, veja bem, é diferente dela reconhecer o valor daquele músico que ela tem e abençoá-lo. Eu estou falando de uma igreja que não tem músico, então, mas ela tem dinheiro. Ela tem como bancar. Então ela vai e faz. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp aqui no Rio, chamado ACEPTA, Associação de Músicos de Ministros, alguma coisa assim. Eu acho que o Enoque faz parte, né? Faz parte, Enoque, você faz? Eu faço da Associação de Músicos do Brasil Batista, mas desse aí ainda não. Tá. Bota então, lá, eu gosto. Então, esse grupo aí é um grupo que tem muitos músicos de igreja. E é interessante, curiosíssimo esse grupo. Só que uma vez uma pastora amiga minha, não é pastora, ela é apóstola, tá? Uma pessoa que eu conhecia, tá? E ela é uma apóstola. Não vou nem entrar em detalhes aqui, mas ela falou: Alexandre, eu estou precisando de um músico para minha igreja. Eu estou trazendo aqui às sextas-feiras cantor tal, mas eu não tenho músico para trabalhar domingo aqui. Então eu tô precisando de um músico. Você conhece muito músico, né? Eu estava recente no grupo, eu cheguei no grupo e falei: ó, tem uma pastora que está precisando de um ministro de louvor, e de preferência que esse ministro de louvor toque violão, para trabalhar na igreja dela. Ela vai pagar tanto diária, e vai pagar a diária e o Uber para levar você em casa. Todo domingo. E aí, eu não sei como é que foram lá, eu acho que os relatórios foram lá. Então, eu pergunto se existe hoje essa demanda, essa necessidade. O que vocês acham disso? 2 minutinhos para cada um. Vamos começar de quem não falou, por último, pastor Márcio. O que você acha? 2 minutinhos. Eu não vejo nenhum problema de você contratar músicos para tocar na igreja. Acho que não tem problema nenhum. Contando que sejam músicos evangélicos, né? Porque o que a gente vê por aí, na realidade, algumas igrejas contando músicos que nem crentes são. Aí não dá para concordar com isso, né? Mas se ela tem recurso que pode abençoar alguém que é evangélico para estar com ela, eu não vejo nenhum problema nisso, não. Acho que tem que valorizar os nossos músicos, porque a Bíblia fala assim, primeiros de casa, né? Primeiros de casa. É por aí. Muito bem, muito bem. Enoque, fala pra mim, e aí? Você já foi contratado para cantar numa igreja? Tem que ser membro da igreja? Tem compromisso? Já participei disso já. Teve a igreja de um amigo que estava começando e o horário eu estava livre, então eu pude ajudá-lo e tal. Eu sou contratado na minha igreja, né? A Igreja Batista tem essa cultura, pelo menos as mais históricas, de remunerar alguém, então eu presto um serviço lá nessa forma. Mas assim, eu percebo que a gente acaba indo para o outro lado, né? A questão do pagar para tocar. O vocacionado, ele, por tocar, é que ele é pago. O pastor, por ele ser pastor, é que ele é financiado para que ele continue, ele avance. Então, por isso que eu bato na tecla da vocação, da igreja ser criteriosa. Agora, alguns pastores têm feito isso comigo, né? Enoque, me indique aí alguém e tal. Opa, pega esse dinheiro e investe em alguém da igreja. Alguém que se converteu na igreja, que está caminhando para a igreja, que é raiz, é dali. O gosto é diferente de quem vem de um lugar que não tem nada a ver e ele vai só prestar um serviço. Eu acho que é uma questão de cada família tomar essa decisão. Mas eu acho saudável. Por exemplo, a Igreja Batista tem um hábito de todo ano contratar uma secretária para prestar serviço secretariado na igreja. E ela é remunerada. E aí abre-se uma votação na igreja. Vamos indicar algum membro? Não tem nenhum membro disponível. Vamos indicar alguém de fora? Então aí aquela pessoa passa aquele ano prestando aquele serviço e tal. E às vezes fica mais, a igreja gosta, a pessoa gosta do trabalho e tal. Pode ser assim com o músico também. Vamos lá, quais os músicos que esse ano podem se dedicar aqui, a estar aqui trabalhando, a igreja vai chegar junto e tal. Mas eu acho que se fosse membro da igreja, hoje seria interessante. Mas é uma questão de maturação. A igreja brasileira ainda está amadurecendo quanto a isso. Mas é hora de discutir, é hora de trocar ideia. Muito bom. Dudu, fala pra mim. E aí? Contrato? Eu vou na vibe do Enoque, que é o seguinte, eu acho que o que acontece? Se a igreja tem os músicos dela, ela investe nos músicos dela. Agora, em extrema, acho que em extrema necessidade, quando não tem condição mesmo, que eu acho que não tem nada a ver, deve contratar sim, pessoas cristãs, né? Comprometidas com o Espírito Santo, mas eu ainda sou volto daquela tecla que eu bato. Pastores e músicos, ó, troca ideia, só conversar, né? O combinado é caro, tudo conversado, em prol do crescimento da obra, do ministério, do reino, né? Acho que é mais interessante uma igreja ter os músicos delas tocando satisfeitos, né? Remunerados, se possível, né? Lógico. E
o reino só tem a ganhar com isso. Muito bem. Elton, para finalizar aí, a última opinião. Não, eu também não vejo problema nenhum na igreja contratar um músico. Eu acho que, concordo com o Enoque, que o melhor caminho seria, e isso é um projeto de longo tempo, não é rápido. Exatamente. Essa é a questão. Isso não é rápido, mas o melhor que a igreja poderia fazer era pegar aquela pessoa lá da igreja que tem vontade e investir e pagar para fazer aula e profissionalizar e pagar para tocar na igreja, bancar aquela pessoa. Aí eu vou concordar também com o Dudu, num caso extremo, aconteceu alguma coisa e ficou sem músico, aí não tem, é um caso e precisa contratar, eu não vejo problema nenhum em contratar uma pessoa de fora para estar todo domingo na igreja, tocando. Eu acho que as igrejas deveriam, enquanto, por exemplo, voltando nos técnicos de som, enquanto a igreja, porque isso demanda treinamento, não tem treinamento, eu acho que as igrejas deveriam pagar um técnico de som, um cristão, para estar nos cultos, né? Conseguiu formar na igreja, eu acho que a igreja deveria investir. Então, assim, concordo com o Enoque, a igreja deveria investir mais, mas não vejo problema nenhum em pagar, em contratar um músico para tocar na igreja. Eu conheci um rapaz, um dos melhores guitarristas que eu conheci, da Tijuca, aqui do Rio de Janeiro. Ele tocava numa igreja, eu até toquei nessa igreja com os cultos de mocidade, eu ia lá no sábado tocar. E eu encontrei esse rapaz uma vez, ele vinha da calçada na minha direção, vinha com um belo de um cigarrão bonito no dedo, vindo na minha direção, ele era um guitarrista. Quando ele me viu, ele pegou e botou um cigarro para trás. Eu falei, não, fica tranquilo, vou seu cigarro aí, mas você não é da igreja? Você não é da igreja? Não, eu sou contratado da igreja. Eu não sou nem crente. Eu tô lá porque o pastor me paga um valor para tocar as quartas e os domingos. Falei, tá. Mas, paciência, isso acontece e é lamentável. Isso eu acho complicado. Deixa eu só falar, eu acho complicado, porque nós temos muitos bons músicos cristãos. Você não precisa fazer isso. As nossas fontes são antigas da Bíblia. E para terminar... Sobre isso eu tenho até uma experiência. Sobre isso eu tenho até uma experiência legal. Aqui na comunidade, né? De uma igreja metodista, né? Que ele fez uma coisa inusitada. Muito legal, assim, achei sensacional. A outra igreja que é quase ao lado dela, né? É uma outra igreja quase ao lado, tem uns 100 metros de distância, estava sem baterista. E o pastor da metodista cedeu o baterista para a igreja. Cedeu um baterista para outra igreja. Eu achei sensacional. Tem que ter muita firmeza, meu pastor. Ô Alexandre. Fala, meu querido Elton. É só porque eu não sei como é que está o seu planejamento aí, eu vou precisar encerrar. Não, vamos encerrar agora. Eu só vou finalizar que eu quero o telefone de vocês. Gente, vamos encerrar aqui o nosso podcast. Eu quero agradecer a vocês. Quero agradecer ao Enoque, ao Dudu, ao Wellington, ao pastor Márcio, que esteve nas carrapetas e participando. Que alegria. Nós vamos fazer ainda de rádio, eu quero chamar. Legal, e quero pré-convidar vocês para agosto, a gente fazer nosso segundo encontro. Wellington Dornelas, telefone, contato, Instagram, Facebook, o que você tiver aí, manda pra gente. Olha, é mais fácil procurar Wellington Dornelas. Eu não sei se meu nome tá aparecendo aí. Não tá não. É com H. É com H. E é com 2 L's. Lá no podcast você colocou com um L só. Mas Wellington Dornelas, você vai achar no YouTube, no Instagram, no Facebook, você vai me achar, tá? Entra no Face aí do Alexandre e procura o Wellington. Se você digitar Dornelas com 2 L's, você vai me achar lá e é mais fácil você me achar. E você vai me achar em qualquer rede social com esse nome. É um nome incomum, assim. E você dá aula pela internet, isso é muito claro. Eu dou aula online. Dudu, como é que eu faço para achar o Dudu? Bom, mais fácil você vai pelo Instagram, pelo Facebook, @DuduBateraBH, tá? E eu também trabalho com aula online, para quem estiver interessado, tá? @DuduBateraBH. Muito bom. Meu querido, amado irmão Enoque Melo, o filho da música, filho da dupla maravilhosa que cantou a gente nos anos 70, né? Diga lá, meu amigo, qual o contato para você? Bom, a gente está aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok também. Você joga lá no Google, Enoque Melo, Enoch, Melo com L só. Estamos aí com palavra, teologia, música. Se precisar ir para lavar os pés da igreja, estamos à disposição. Tem oficina de música lapidar também no Instagram e no Facebook, ok? Muito obrigado pela oportunidade, Alexandre. Pastor Márcio da PVK, o senhor
a Igreja Caiós e a TVK. Fala aí, meu amigo, como é que faz para assistir a TVK? Como é que faz para ir na Igreja Caiós? Fala pra gente. Nós estamos em todas as redes sociais com a TVKA, né? TVKA, tanto no YouTube como no Face, TVKA. Né? E nossa página na internet é www.tvka.live. Tudo que nós produzimos fica armazenado lá e você pode assistir a hora que você quiser. Né? Tá muito legal a nossa live. Quero agradecer. Hoje eu fiquei assim, quando eles estavam falando, eu estava só relembrando, estava quieto aqui só relembrando, né? Porque tudo que foi falado hoje, a gente já vive isso desde os anos 80. Desde os anos 80, onde nós começamos com o projeto Vida Nova, com a Escola Ministerial de Música, a gente fazendo som para mais de 100 mil pessoas. Eu sou de profissão como técnico de áudio, né? Então, eu já fiz som em tudo quanto é lugar. O primeiro show gospel no Rio de Janeiro foi no Cine Show de Madureira, onde eu estava fazendo som lá. Primeiro show gospel no Rio de Janeiro. Né? Foi assim, muito tremendo, muita história para contar, né? E sobre o negócio do... Oi? A gente tem que ser um show de rádio. E graças a Deus, eu nunca tive problema de som na igreja. Porque eu sempre era o técnico de som nas igrejas que eu passava, então a gente não tinha problema de som. Né? No projeto, a gente era uma referência para o Brasil inteiro. Uma referência para o Brasil inteiro. E uma vez eu estava lá no louvor profético, lá no Quintandinha, em Petrópolis, né? Tava eu, minha esposa, meu filhinho, e veio um baixista que ia tocar com o Cláudio Claro, baixista lá da igreja Comunidade de Honório. Ele me abraçou, poxa, que bom que você está aqui hoje, porque você foi a minha referência. Olha. Eu sei o que sou hoje. Olha, eu ia para o projeto Vida Nova só para ouvir você tocar baixo. Olha só. Eu falei, glória a Deus, pelo menos uma semente a gente plantou. Verdade. Né? Quero agradecer aí pela participação, agradecer a todos os outros participantes, foi bom conhecer vocês, né? E quero vocês mais aqui na nossa TVK, para a gente evangelizar, para a gente falar do amor de Deus, falar dessas coisas boas da palavra de Deus, e foi muito edificante esse papo que nós tivemos hoje aqui. Obrigado. Muito bom, muito bom. Gente, eu sou de Passos, quero agradecer vocês por terem participado do podcast. Se vocês quiserem conhecer o podcast, nós estamos também no Facebook, no Instagram, estamos no YouTube com os nossos vídeos, tem ali estudos, vai ter algumas coisas novas em breve. Deus abençoe vocês, muito obrigado pelos convidados. Sexta-feira que vem estaremos juntos falando sobre, olha só, o tema é todo diferente, gente, filmes de heróis. Eu vou estar com uma galera nerd aqui, que gosta de Marvel, DC, essas doideiras todas. A gente está falando sobre filmes de heróis, não é um tema evangélico, mas a gente tem sempre um tema por mês de entretenimento. E aguardo vocês sexta-feira que vem no podcast Filmes de Heróis. Tchau, gente. Paz. E busquem vocês. Durante a semana já vamos entrar no YouTube e botar esse vídeo lá. Tchau, tchau. Paz. Teu filho sou Enoque Melo. Um abraço a vocês. Paz. Valeu, Alexandre. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Beijo na Samanta das crianças. Valeu, cara. Muito obrigado. Deus abençoe, pastorzão. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Valeu, aí. Pastor Márcio, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Vamos sim.